Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa para você, Pergunte e Responderemos. Pelo nome você já entende qual é o objetivo desse programa. Responder a sua pergunta de maneira rápida, objetiva, porque são muitas perguntas que chegam, graças a Deus. Então nós vamos respondendo. Você pode mandar a sua pergunta de várias maneiras. Temos o telefone, né, que hoje também é WhatsApp, 12 31 86 2600. Temos o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos o facebook.com/pergunte e responderemos, CN, ok? Então, por esses meios todos, você pode mandar a sua pergunta. Faça a pergunta assim, bem objetiva, bem sucinta, de modo que a resposta também seja mais fácil para nós. Eu costumo dizer o seguinte: quando a pergunta está ligada a um documento da igreja, o catecismo, código de direito canônico, ou alguma encíclica de um papa, eu dou uma resposta de acordo com o que está no magistério da igreja. Quando é uma pergunta que não tem na igreja, por exemplo, o que a igreja fala sobre bioenergia? Não fala nada, porque a igreja não entra na medicina. O que a igreja fala sobre astronomia? Não fala, deixa para os físicos falarem. Entende? Aí eu dou uma opinião, ok? E aí a opinião fica com ela quem quiser, certo? Vamos começar rezando. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Muito menos ensinar coisas da nossa fé, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora que interceda diante de Deus por nós nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sabemos que tudo que a Senhora pedia a Jesus, Jesus atende, né? Então nós te pedimos que interceda por nós para que possamos responder todas essas perguntas que estão aqui, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo vocês que estão aqui participando ao vivo do programa. Temos aqui amigos e amigas de Piraí, no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Beleza. Bem-vindo. Duque de Caxias, também Rio de Janeiro. Itajubá, Minas Gerais, a nossa querida Itajubá da Unifei. Mogi das Cruzes, São Paulo. Casa Grande, Minas Gerais. Itapeva, São Paulo. Belém do Pará. E Roraima. Beleza, veio de longe. Roraima, para chegar até aqui, andou bastante. Bem-vindo, gente. Vamos então conversar sobre esses perguntas que estão aqui. Quero mostrar o livro do padre aqui da Canção Nova, o padre Wagner Bahia, Libertos das Forças Ocultas. O nome já fala. Ocultismo, exorcismo, tudo aquilo que é magia, fetichismo, essas coisas que atrapalham a vida do cristão. Então, o padre Wagner Bahia, ele é membro da Associação Internacional de Exorcistas. Então, ele tem muita competência para escrever. Vale a pena conhecer, você pode adquirir aqui pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova, o telefone que eu já falei, ou então também é pela loja.cançãonova.com, a loja virtual da Canção Nova, ou pelo sistema porta a porta, as pessoas que levam os livros aí nas comunidades, nas casas. Muito bem. Então vamos aqui às perguntas que nós já temos aqui na mão. Luiz Pinheiro, que é de Milhão, no Ceará. O Luiz pergunta o seguinte: após a morte, nós vamos ter a mesma aparência que temos hoje? Não, Luiz, depois da morte nós vamos virar pó. Eu acho que ele quer dizer depois de ressuscitado, né? Claro, eu estou brincando. Ô Luiz, depois de ressuscitado, nós não sabemos qual é a aparência que a gente vai ter. Vai ser a aparência mais bonita que você pode imaginar.
não vai ter ruga, não vai precisar usar botox, não vai precisar alisar os cabelos, não vai precisar fazer plástica. Pode ter certeza que você vai ser lindo, né? Porque Deus vai refazer o nosso corpo. E claro que vai refazer. Veja as aparições de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora já ressuscitou. Todo mundo que disse que viu Nossa Senhora ficou encantado, né? Ficou maravilhado de ver a beleza dela. Nós vai ser assim também, não tenha dúvida. Deus não faz nada mal feito, pode ter certeza, né? Bruno, sempre que sou questionado por um evangélico, por que não comungamos o corpo e o sangue de Cristo juntos? E por quê? Como posso responder? Ô Bruno, a igreja ensina, desde o concílio de Trento, que foi aquele concílio de 18 anos, depois da reforma protestante, né? A igreja ensina que, quando acontece a transubstanciação, ou seja, o pão e o vinho se transformam no corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, tanto o pão quanto o vinho tem o corpo, o Cristo total. Então, quem comunga só o pão, comunga o Cristo total. Quem comunga só o vinho, comunga o Cristo total. Por isso que a pessoa o celíaco é aquele que não pode com glúten, né, porque dá alergia, a comunhão dele é o quê? Uma colherinha do vinho, ou então o padre deixa ele beber um pouquinho do vinho no cálice. Comungou Jesus total, corpo, sangue, alma. Por isso que não é obrigatório distribuir o corpo e o sangue. É claro que quando é menos gente na igreja, né, é fácil, pode e deve distribuir o corpo e o sangue. Agora, é muito delicado você trabalhar com o sangue, com o vinho. Por quê? Porque a hóstia, se ela cai no chão, você pega e acabou, né? Se ficar um resíduo ali, você pega o resíduo e tal. Agora, o vinho é complicado. Se derrama o vinho no chão, num tapete, você não pega mais. Outra coisa, quando sobra hóstias consagradas, você pode guardar no sacrário. Vinho não pode, porque o vinho estraga, fermenta, vira vinagre. E quando o pão estraga ou o vinho estraga, o Cristo não está mais ali. E isso é uma profanação. É como se você expulsasse o Cristo dali, entendeu? Por isso que a igreja fala, sacrário que tem Cristo guardado ali, tem que ser renovado, no máximo aí a cada semana, 10 dias, para que a hóstia não se corrompa. Porque é um gesto São Pedro Julião Emar, que escreveu um livro maravilhoso chamado Flores da Eucaristia, ele fala assim, quando a hóstia vai se estragando, é como se o Cristo fosse sendo expulso dali. Aí fica aquele pedacinho de hóstia verdadeira, ainda fica ali. Mas daqui a pouco vocês entenderam? O vinho também. Então a igreja, como é difícil trabalhar com outra coisa, chega aqui na Canção Nova, uma missa aí com 100 mil pessoas, como acontece, 50 mil, como é que você vai dar vinho para todo esse povo? É complicado. A hóstia é mais fácil. Entenderam? Mas uma coisa é importante entender, comungou só o pão ou comungou só o vinho, você comungou plenamente. Ok? Agora, uma coisa que um documento da igreja, eu escrevi um livro sobre liturgia para entender e celebrar a liturgia. Eu gosto de mostrar um livro, porque quem quer aprofundar esses assuntos, eu vou indicando o livro aqui. Aqui tem um documento, aqui é tudo sobre liturgia, né? Aqui tem um documento do Papa João Paulo II, chamado Redemptionis Sacramentum, dá para dar um close aqui? Esse documento é tudo sobre a missa, o que pode e o que não pode. Por exemplo, não pode, por exemplo, o padre está distribuindo a Eucaristia, acabou, ele não pode pegar hóstia não consagrada, molhar no vinho e dar para a pessoa comungar. Não pode. Dá só o vinho, porque aquela hóstia não está consagrada, então a pessoa não pode receber aquela hóstia, entendeu? Então tem uma porção de detalhes desse, que no documento Redemptionis Sacramentum, do Papa João Paulo II, ele explica. E aqui eu explico tudo sobre a missa, o significado de cada coisa na liturgia, etc. Muito bem. Essa é a pergunta do Bruno. A pergunta da Valéria. Jesus na cruz diz, Pai, por que me abandonaste? Se Jesus naquele momento é abandonado de fato por Deus, eu quero ler o que fala o Catecismo da Igreja sobre isso, né?
o catecismo, ele fala assim, olha que interessante, parágrafo 603 do catecismo, ele fala assim, Jesus não conheceu a reprovação, como se ele mesmo tivesse pecado, ele nunca teve pecado, mas no amor redentor que sempre une ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus. Ou seja, ele assumiu o nosso pecado diante do Pai. Pai, põe toda a culpa da humanidade em mim. Entenderam? É isso que Jesus fez. A ponto de dizer em nosso nome, na cruz, 2 pontos, meu Deus, por que me abandonaste? É a citação de Marcos 15, 34. Tendo tornado solidário de nós pecadores, ou seja, tendo assumido o pecado de todos nós, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, a fim de que fôssemos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Então, o que o Cristo diz? O catecismo ensina quando o Cristo disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ali, ele assumiu todo o nosso pecado. E o Pai deixou que ele fosse ali vítima por todos nós. E o pecado separa o homem de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É dogma de fé que quem está em estado de graça é templo da Santíssima Trindade. Mas se a pessoa está em pecado mortal, não. Então o Cristo ali, como ele assumiu todo o pecado da humanidade, ele se viu abandonado pelo Pai. Ok? Para cumprir esse pagamento do resgate à justiça divina pelos nossos pecados. Então o catecismo fala, ele disse isso no nosso lugar. Cada um de nós é que devia estar dizendo, meu Deus, por que me abandonaste por causa do meu pecado? Então Cristo disse isso em nome de todos os pecadores. Ok? Ele sentiu o abandono do Pai, mas não é um abandono definitivo, é um abandono enquanto ele padecia o seu sofrimento na cruz, até depois ele foi ressuscitado. Né? É o que o parágrafo 603 do nosso catecismo explica. Daniel de Fátima, gostaria de saber o que acontece com o nosso anjo da guarda se nós formos para o purgatório. Ô Daniele, o anjo da guarda, ele existe para cuidar de nós aqui nesta vida. A igreja ensina que a gente passa a ter um anjo da guarda a partir do nascimento. Alguns teólogos defendem a partir do batismo. Não sei qual é o certo. A igreja não fala isso. A igreja fala, cada um tem um anjo da guarda. Até a morte. Depois da morte é outra vida. Então não precisa mais da assistência do Espírito do anjo da guarda. Para onde é que vai esse anjo da guarda? Não sei, vai para Deus. Deus do céu vai dar outra missão para ele. Ok? É isso. Giovanni Oliveira, de Recife, Pernambuco. O uso da cruz sobre o altar, defronte para o sacerdote, é obrigatório? É obrigatório. No altar deve ter um crucifixo voltado para o sacerdote. Ok? Isso é só pegar o livro da liturgia aí. No Missal Romano, aquele livro vermelho, que tem as instruções gerais do Missal Romano, ali fala tudo como é que tem que ser celebrada a missa. E eu transcrevi aqui nesse livro as instruções do Missal Romano, transcrevi aqui. Ali fala, sim, que o altar não deve ter flores. Por quê? Porque é um lugar de sacrifício do Cristo. Cristo vai ser imolado. Então, ali não é lugar de flores. Ali é lugar do quê? De 2 velas acesas e o crucifixo ali. Ok? Porque é uma das normas litúrgicas que onde estiver o Cristo presente, você tem que ter 2 velas acesas. Como na consagração Cristo vai estar presente, então as velas acesas. E o Cristo ali que simboliza toda a paixão que a missa celebra. Então, isso é prescrito sim. Ok? Está aí o sentido. Almir Luiz, gostaria de saber sobre a questão bermuda na missa, pois tenho visto católicos pregadores e muitos ministros da Sagrada Eucaristia de bermuda na missa. Olha, eu não vou dizer, primeira coisa, aquilo que eu falei, não conheço nenhum documento da igreja que fala se pode ir de bermuda ou se não fala.
Então não é a igreja que está falando, eu que vou falar. Eu não uso bermuda na missa. Não é porque é feio, não é porque é falta de respeito, não é por nada disso. É que desde criança, eu era menino, nós éramos meio pobres, porque nós éramos 9 irmãos. A minha mãe tinha assim, ó, essa roupa aqui, ó, é roupa de missa. Era a melhor roupa que a gente tinha. Por quê? Para eu apresentar bonitinho diante dos outros? Não, eu apresentar bonitinho diante de Deus. Vocês estão entendendo? O pastor protestante, ele vai pregar, ele bota terno e gravata, por respeito a Deus. Então, eu vou na missa de camisa, calça, procuro colocar uma camisa boa, que não esteja suja, não esteja rasgada, né? Eu vou porque eu vou estar diante de Deus. Se você for visitar o prefeito, você vai de bermuda. Se você for visitar o presidente da república, você vai de bermuda. E se você for visitar Deus, você vai de longo. Não vai? Então, é o respeito a Deus. A questão de ter uma veste adequada, não usar roupa sexy, é respeito a Deus. Vocês entendem? A missa, gente, é a presentificação do Calvário. O Calvário torna-se presente. Você vai numa festa, você se arruma. Você vai num baile, você se enfeita. E para Deus? São Bento dizia, Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Então, a melhor roupa para Deus. Não precisa também, né, ir de terno na missa e tal. Mas eu penso, sabe? Veja, não estou incriminando quem vai de bermuda, não. Não estou incriminando, não. Porque a igreja não coloca nada sobre isso. Mas eu estou dando aqui para fazer uma reflexão. Eu acho que também na nossa roupa a gente manifesta a Deus, né, o nosso respeito a Ele. Quando eu vou receber uma pessoa importante na minha casa, eu ponho uma roupa melhor, né? Quando eu vou visitar alguém, ponho uma roupa melhor. E quando eu vou visitar Deus? Henrique Bernardino, o que significa o termo 3 vezes admirável? É de Nossa Senhora de Schoenstatt, da Alemanha, né? Eu estive lá em Schoenstatt, na Alemanha, lá no santuário de Nossa Senhora. Mãe 3 vezes admirável, mãe, senhora, rainha. Nossa Senhora é tudo isso e muito mais, né? Então é uma maneira de louvar Nossa Senhora, engrandecer. Ela é mãe. Mãe de Jesus, nossa mãe, ela é rainha do céu e da terra, ela é a Nossa Senhora, né? É isso. Márcia Pilar, de Alagoas. Professor, eu gostaria de saber se é pecado fazer tatuagem. Tenho muita vontade de fazer uma em forma de terço, com a imagem de Nossa Senhora e os nomes dos meus filhos, mas escuto muita gente dizer que é pecado. Bom, o que é pecado em termos de tatuagem, que está inclusive na Bíblia, lá no Antigo Testamento, lá no Levítico, quando, né, Deus fala para o povo, não façam incisões sobre a pele. Qual era o sentido? É que os pagãos faziam uma tatuagem em homenagem aos deuses pagãos, a idolatria. Então Deus diz, não faça isso. Idolatria, não. Ah, mas eu vou fazer uma tatuagem de Nossa Senhora, do terço, de Jesus. Aí a igreja diz, é problema da medicina. Não é uma ofensa, porque é uma coisa bonita, mas a medicina diz, não faça. Por quê? Porque estraga a pele. Se você quiser tirar, é muito difícil, né? Você põe o nome da namorada aí, de repente acabou o namoro, você quer tirar o nome, e aí? É a laser, um processo caro, doloroso, estraga a pele. Pergunte para qualquer dermatologista se ele é a favor de tatuagem, ele vai dizer que não. Eu já fui perguntar para o dermatologista. Então, a igreja acompanha a medicina naquilo que é assunto da medicina. Então, não faça tatuagem por motivo religioso para prestar culto de uma entidade idolátrica. Não faça. Tá? Agora, uma tatuagem bonita, não faça também, porque se a medicina está dizendo que estraga a pele, a igreja acompanha a medicina. Outra coisa, gente, aí a gente tem que acrescentar isso, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que vale a pena eu fazer do meu corpo um outdoor? O que estão fazendo é fazer do corpo um outdoor.
tudo tatuado. Espera aí, vocês sabiam que é proibido colocar um adesivo numa Ferrari? O cara que compra uma Ferrari, ele assina um compromisso. O que pode e o que não pode. Se ele colocar um adesivo numa Ferrari, a Ferrari pode tomar o carro dele de volta. Se eu não posso pôr um adesivo numa Ferrari, eu posso pôr no meu corpo? E o adesivo você tira a face, a tatuagem você não tira a face. Não. Outra coisa, a pessoa que faz uma tatuagem, ela tem que ficar 1 ano sem poder doar sangue. Por causa de quê? Problemas de contaminação. Está no site do Ministério da Saúde. Então vocês estão vendo por que a medicina não quer tatuagem? Por causa dessas coisas. E a igreja tem também as razões religiosas. Não precisa. Você quer colocar o nome do seu filho? Eu me lembro que a minha esposa usava na correntinha dela aqui o nome das crianças. Ela, uma vez tirou o dentinho do filho mais velho, ela mandou prender o dentinho num pedacinho de ouro, pendurou aqui no pescoço. Até o dente. Tem outras maneiras da gente, né, agradar aí esse filho. Vamos lá, Silvana Lousada. Quem são os profetas dos dias atuais? Ô Silvana, profeta é aquele que fala em nome de Deus. Não é aquele que prevê o futuro. Aquele que explica bem a palavra de Deus é um profeta. O profeta é uma boca de Deus. Há profetas que predisseram o futuro, há profetas que não, né? Eu vejo, por exemplo, o nosso querido Papa João Paulo II, um profeta. O que lá me falavam? O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, são os profetas dos nossos tempos. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Certo? Agora, tem falso profeta, né? Tem que tomar cuidado também. Kelly Viana, é verdade que o Papa se arrependeu do Concílio Vaticano II e que atualmente há uma cisão entre uma parte tradicional e uma parte progressiva? Não sei qual é o Papa que se arrependeu. O Papa do Concílio foi João XXIII, não se arrependeu. Morreu, elegeu Paulo VI, não se arrependeu. Morreu, veio João Paulo I, não se arrependeu. Morreu, veio João Paulo II. João Paulo II, o Concílio foi a primavera da igreja. Morreu, veio Bento XVI, só elogiou o Concílio. Agora o Francisco só elogiou o Concílio. Eu não conheço nenhum Papa que tenha se arrependido. Se algum Papa tivesse se arrependido do Concílio, teria cancelado os documentos do Concílio. O Papa tem autorização para isso, porque quem aprova os documentos do Concílio é o Papa. Se você pegar lá o compêndio do Vaticano II, os 16 documentos do Concílio Vaticano II, não tem aqui, está escrito lá, cada documento que o Papa Paulo VI aprovou, está escrito, nós, bonito, ele fala assim, no Espírito Santo, vírgula, aprovamos este documento. E assinado. Acabou. Se é o Papa que autoriza, o Papa pode desautorizar. Nenhum Papa desautorizou o concílio. Então não existe esse negócio de... Sabe, gente, se a gente duvidar do Concílio Vaticano II, que foi o maior concílio da história da igreja, tinha 2.600 bispos presentes, do mundo inteiro. Se a gente desautorizar o Concílio Vaticano I, que foi o 21º, não, tem que cancelar todos os outros. Não tem lógica nenhuma nisso. Agora, esse negócio que existe na igreja há tradicionais e progressistas, na igreja há uma certa divergência, sim. A igreja tem quantos bispos? 5.000 bispos. Tem bispo que é mais da direita, tem bispo que é mais da esquerda, tem bispo que é mais do centro, moderado. Isso, de certa forma, é normal. As cabeças são diferentes. Você pega um Dom Helder Câmara, é diferente, por exemplo, de um outro bispo. Mas são coisas que, na natureza humana, essas divergências, isso não quer dizer, né, que não vão cancelar um concílio Vaticano II, de jeito nenhum. Camila Brito, eu tenho em casa a planta, comigo ninguém pode. O que será isso? Comigo ninguém pode. E ela está envolvida em várias superstições, porém eu tenho ela porque eu acho muito bonita, e não é pelo fato de quebrar mal olhado. Queria saber qual é o procedimento. Camila, a igreja não tem nenhuma planta, comigo ninguém pode. Não existe, para a igreja não existe isso. Todas as plantas são feitas por Deus.
Deus viu que tudo era bom, quando Ele criou o mundo. Né? Claro, tem umas plantas que são venenosas, a gente não pode, né? Mas não tem esse negócio de que a planta dá mal olhado. Não, isso é superstição. Gente, a gente não pode viver de superstição. Olha, eu escrevi um livro, está aqui, ó. Falsas doutrinas e falsos profetas. Aqui tudo que é superstição, doutrina que não se compactua com a nossa fé católica. Sabe, infelizmente o povo tem muita crendice, muita superstição. Quando você entrar numa casa não pode sair pela mesma porta. Para com isso. E se a casa tiver uma porta só, vai ser pela janela? Não pode botar ferradura atrás da porta, dá sorte. Que dá sorte? Ferradura dá sorte, burro não puxava carroça. Para com esse negócio de superstição, não tem sentido. Gente, nós temos que crer em Deus. A pessoa vai fazer um trabalho contra mim, reze, põe a tua vida na mão de Deus. Comigo, sabe quem é que comigo ninguém pode? É Deus. Com Deus ninguém pode. Essa é a única realidade. Tá aí, Camila. Eliana Reis. Gostaria de saber se é pecado proteger os joelhos quando nós oramos, para não dar calos. E gostaria de saber se rezar o texto só pela televisão, se é válido. Eliana, pode proteger os joelhos. Você vê que tem muitas igrejas que no genuflexório tem uma almofada, né? Almofada para você não fazer calo no seu joelhinho. Agora, se fizer, passa um creminho aí, ó. O Thiago está rindo aqui, o meu câmera está rindo. Passa um creme, né? Tem uns creminhos bons aí. Passa aqui no cotovelo também, que costuma enrugar aqui. Agora, pode sim, pode ajoelhar numa almofadinha. Por isso que a igreja põe. Pode rezar o texto pela televisão? Pode, desde que você acompanhe rezando. Entendeu? Responde, o texto pode rezar Ave Maria, você reza Santa Maria. Pode, é válido. Pode acompanhar pelo celular, né? Tem gente que liga o texto no celular, põe no ouvido e fica rezando. Vale. Não tem problema não. Muito bem, chegamos à hora do intervalo, vamos fazer o intervalo. Depois do intervalo, eu vou responder as perguntas que chegaram por e-mail e vão aparecer aqui, tá? Espera aí na sua casa, toma um café rapidinho, porque são só 3 minutos de intervalo, a gente volta já. Que bom, já estamos de volta aí com o nosso Perguntas que Responderemos. Vocês viram, o intervalo não deu 3 minutos, mal deu para vocês levantarem um pouquinho aqui e já sentar de novo. Mas veja por quê? Porque não tem propaganda, porque não tem comerciais. Então é por isso que a televisão, a rádio Canção Nova, a internet, as casas de missão, né, precisa da nossa colaboração. Gente, é um exército, São mais de 1.000 consagrados, são mais de 1.000 funcionários. Não é brincadeira tocar essa obra não, sabe? Mas ela chega no mundo inteiro hoje, graças a Deus. É um mutirão internacional de evangelização. Por isso que você precisa ajudar. Eu quero saudar aqui que chegou mais gente aqui no programa. Salvador, na Bahia. Quem é que chegou de Salvador? Está aí, bem-vindo. Palmas, no Tocantins. Ok. Limeira. Não, é Limeira, São Paulo. Freguesia do Ó, São Paulo. Está ali. E Itaperuna, Rio de Janeiro. Bem-vindos vocês que estão aí. Eu quero mostrar, mais uma vez, esse projeto, né? Palavras que Curam. O que é esse projeto? É um dos projetos que a Canção Nova sempre junta evangelização também com a necessidade dela de manutenção. Então, esse projeto Palavras que Curam, são 4 palestras por mês que você pode baixar se você fizer o seu algo a mais para a Canção Nova. Ou seja, além da contribuição que você faz, se você der mais R$20 por mês. Gente, R$20 é pouca coisa, né? É fácil gastar R$20 num bar aí, no supermercado, não é? Então você recebe um boleto, né? O boletim para você curar. Esse mês, por exemplo, né, de maio, são 4 palestras. Uma do Padre Marcelo Rossi, uma palestra minha, uma palestra da Luzia Santiago e uma palestra aqui do Tiago Marcon. São 12 palestras ao todo, porque são 3 meses. É abril, maio e junho, vai até junho. Depois, então, quem fizer a contribuição nos 12 meses vai receber um CD que tem todas as pregações, ok? Nesse CDzinho aqui, virão todas as, olha,
12 pregações de pregadores da Canção Nova, ok? Então, ajuda na sua evangelização e você ajuda a Canção Nova. Gente, a Canção Nova gasta 25 milhões por mês. Você vai dizer, é muito. Não. Se você for ver quanto gasta a Band, Globo, SBT, Record, você vai ver que gasta mais de 100 milhões por mês. Tranquilamente. Porque lá tem apresentador que ganha R$1 milhão por mês. Aqui, quanto é que o apresentador ganha? Uma Ave Maria. Vocês entenderam? Televisão é algo caríssimo. Se você for ver quanto ganha um desses apresentadores nessas TVs que estão aí, Jesus amado. Canção Nova, se fosse pagar isso, não aguentava um mês. Mas aqui são os consagrados, ou voluntários, ou pessoas que vêm. Entenderam? Por isso que a gente precisa ajudar, porque a Canção Nova depende disso. Muito bem, olha, antes de voltar ali, eu queria rapidamente mostrar 2 livros que ajudam muito a gente entender aquilo que a igreja aprova ou não aprova. Um deles eu escrevi, chamei de Não vos conformeis com esse mundo. Então, o que a igreja fala sobre isso? O que a igreja fala sobre aquilo? Não vos conformeis com isso, não se conforme com isso. Essa frase é de São Paulo, né? Então, aqui, sabe, todas as questões morais, questão de eutanásia, aborto, bebê de proveito, etc. Essas coisas todas. Um outro que é semelhante, que completa, Jesus, sinal de contradição. Essa sigla que vocês estão vendo aqui, ictis, em grego quer dizer peixe. Era o símbolo que os cristãos usavam, né? Na perseguição romana, como eles não podiam se identificar, eles desenhavam um peixe, assim, e a pessoa é cristão. E os inimigos não sabiam. Porque a palavra ictis, em grego, significa Iesus Christos Theos Ios Soter, em grego, quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, esse livro, Sinal de Contradição, também é isso. O que o mundo quer que a igreja engula, e que a igreja não pode engolir? O mundo quer que o evangelho seja adaptado a ele. A igreja diz, não, é o mundo que tem que ser adaptado ao evangelho. Ok? É o mundo que tem que se adaptar a Deus, e não Deus se adaptar ao mundo. Por isso que Jesus é sinal de contradição. Por isso que ele foi crucificado. Porque o mundo queria uma coisa e ele dizia não. O mundo quer uma coisa, a igreja fala não. A igreja não vai aceitar aborto, não vai aceitar eutanásia, não vai aceitar 1000 coisas erradas. Prostituição, nudismo, sexualidade, etc, etc. Prática homossexual. Então, esses 2 livros, né, são livros assim de moral católica. O que o cristão pode ou não pode viver. Ok? Tá aí. Vamos para as perguntas aqui que chegaram por e-mail. As outras perguntas chegaram por telefone, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Salta aí para nós. José Manuel. Professor, o que diz a Santa Igreja sobre o que se deve fazer com os ramos abençoados no domingo de Ramos? Como os posso aproveitar e devo usá-los com que finalidade? Bem, o raminho, ele é bento. Né? O padre dá uma bênção no dia dos ramos. Então, você está levando para casa um objeto que é bento. Aquilo que é bento não deve ser jogado no lixo. Então, se você não quer mais, queime ou enterre. Por quê? Para não ser profanado. O povo antigo tinha um costume. Minha mãe guardava dentro de um saquinho plástico e ficava seco, né? Meu Jesus, eu me lembro quando dava aquelas tempestades terríveis, morava na roça, não tinha para-raio, a minha mãe pegava um raminho daquele e queimava. E pedia para Deus proteger a nossa casa de raios e tempestade. É um sacramental. Então, o que não pode é jogar no lixo. Vocês sabem que as cinzas da quarta-feira de cinzas, o que é? O padre pega os ramos, queima, faz a cinza, é a cinza que depois a gente recebe na quarta-feira de cinza. É feito dos ramos. Ok? João Paulo de Boa Vista, em Roraima, os doentes mentais que não sabem o que estão fazendo vão para o céu? Ô João, só Deus pode decidir isso. Deus respeita a liberdade da pessoa. O catecismo, ele dá uma orientação seguinte. A pessoa é um doente mental, muitas vezes não sabe o que está fazendo.
Então, se ele não sabe o que ele está fazendo, ele não pode ser julgado pelo que ele está fazendo. Mas então, o catecismo insinua o seguinte, que diante de Deus, ele vai voltar à sua sanidade. E aí, ele vai optar por Deus ou não. Por isso que ele já pede, reze por ele. Nas exéquias dele, quando ele morrer, mande celebrar a missa, reze, porque um dia ele vai estar diante de Deus são, e vai optar por Deus ou não. Agora, esse julgamento só Deus pode fazer. Nós não temos como opinar sobre isso. Não identificado. Olá, professor, a respeito da passagem que Jesus diz que entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então, João Batista é maior do que Maria? Como entender essa passagem de forma simples e objetiva? Vamos lá. Nenhum santo é maior do que Maria. Por isso que ela recebe um culto chamado de hiperdulia. Dulia quer dizer veneração. São José recebe o culto de priordulia, protodulia, primeira dulia, e depois o culto dos santos. Então, o culto mais importante é prestado a Nossa Senhora, porque é mãe de Deus. É mãe de Deus, Theotokos. Ninguém recebe um culto maior do que Nossa Senhora. Depois São José, por quê? Porque é pai de Jesus, pai legal, pai adotivo, foi o homem que Deus escolheu para ser pai de seu filho aqui na terra. Depois vem o culto dos santos, tem dulia, protodulia e hiperdulia. O que quer dizer isso daqui? Nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. Jesus está se referindo à relação dos profetas, porque João foi o último dos profetas. Desde lá de Elias, né? João foi aquele que anunciou Jesus ao mundo, o Messias, que os profetas anunciavam há mais de 1000 anos. O João teve a glória, teve a honra de dizer, é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E viveu realmente uma vida extraordinária, né? Então, nenhum deles foi igual ao João. Mas não está fazendo uma comparação com Nossa Senhora. Não. A igreja interpreta desta forma. Jéssica Vieira. Muito importante, sabe, gente? A gente tem um bom manual bíblico. Eu tenho 3 manuais bíblicos. Eu vou orientar aqui, porque de repente você pode... Eu tenho um manual bíblico de 1.500 páginas, que foi feito pela Universidade de Navarra, do Opus Dei, que explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Por isso que eu fiz esse curso bíblico aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Esse curso bíblico são 100 horas, em que eu explico cada um dos livros da Bíblia. Por quê? Porque eu vou estudar em 3 manuais. Tem um manual que é publicado aqui no Brasil, da editora Loyola, que são 3 volumes. Chama-se Comentário Bíblico. Ele explica do Gênesis ao Apocalipse. São 3 volumes grossos. Mas ali você acha tudo. Esse versículo que eu não entendi, o que quer dizer? Você vai ali e tal, ele dá a explicação. São bons manuais. Então eu tenho o de Navarra, tenho o da Loyola e tenho um outro que é da Quadrante. Então aí eu vou estudar essas coisas todas por ali. Né? Assim como esse curso que eu fiz aqui, por exemplo, sobre a história da igreja, são 100 horas também explicando os 2000 anos de história da igreja, idade antiga, idade média e idade moderna contemporânea. Por quê? Porque eu fui estudar a história da igreja, sou professor de história da igreja do seminário de teologia, fui aqui da Canção Nova, a pedido do Dom Beni. Até escrevi 3 livros, né, desse assunto. Então, a gente precisa ter essas fontes de consulta para a gente tirar essas dúvidas, entendeu? E por isso que eu faço esse programa, que é para ajudar também. Jéssica Vieira, professor, gostaria de sua orientação. Meu sobrinho é também meu afilhado. Mora com a mãe e ela não o leva na igreja. Mas hoje se diz evangélica, ou seja, dá a impressão que ela era católica, certo? Que batizou o filho. Se batizou o filho, era católico. Estou entendendo assim. Ele tem 10 anos e não sei por onde começar a orientá-lo. Bom, Jéssica, eu acho o seguinte, se a mãe era católica, batizou o filho na igreja católica, ela prometeu para a igreja educar o filho na fé católica. É uma exigência para a igreja batizar alguém.
para batizar alguém, é que exigir dos pais, dos padrinhos, vocês vão educar essa criança na fé católica. Sim, por isso que faz curso de batismo. Então, eu acho que ela prometeu isso para a igreja. Ela virou evangélica. Mas, para isso, a senhora virou evangélica, mas a senhora prometeu para a igreja católica que seu filho ia ser educado na fé da igreja. Então, você, como padrinho, madrinha, você pode, escuta, você me autoriza a educar essa criança na fé católica? Se ela autorizar, você faz. Se ela não autorizar, não vale a pena comprar a briga. Porque a responsabilidade sobre o filho é do pai e da mãe, em primeiro lugar. Paciência. Vamos lá. Não identificado. Depois da minha conversão, passei a não usar mais métodos anticoncepcionais e engravidei. Meu marido decidiu que não queria mais filhos e fez a cirurgia de vasectomia, sem meu consentimento ou concordância. E agora não sei o que a igreja pensa a respeito desse assunto, sobre esse aspecto. O que eu faço? Não faça nada. Não faça nada. Seu marido decidiu fazer, fez vasectomia por conta dele, a igreja não concorda que faça, nem laqueadura, nem vasectomia, está bem claro no catecismo da igreja, porque é uma mutilação do corpo humano. Ele fez por conta dele, o que você faz? Não faça nada. Sim, eu lamento que você não vai poder ter mais filho. Né? Essa dor você vai ter que carregar e oferecer para Deus, mas eu acho que você não tem mais nada para fazer. Há uma possibilidade de reverter a vasectomia. De repente, se você convencer o seu marido, deixa passar o tempo. Sabe o que acontece, gente? Muita gente faz coisa errada, porque a cabeça fica quente, um momento de dívida, um momento de problema, tal, vou fazer vasectomia. Depois o tempo passa, a dívida acaba, fica rico. Aí, puxa vida, eu podia ter tido mais 2, 3 filhos, por que eu não tive? Calma, gente. Não toma decisão no meio da tempestade, não, toma a decisão errada. Entendeu? Então é o seguinte, de repente, se a vida melhorar, ô mané, vamos reverter essa vasectomia, vamos lá no médico, ver se ele liga de novo aí as coisas para a máquina funcionar, de repente, entendeu? Então, o que eu acho que você pode fazer é isso, dá um tempo, deixa baixar a poeira, deixa pagar as contas, deixa o homem se acalmar e você volta a conversar, né? Sabe, gente, a gente faz muita... Olha, gente, tem gente que aborta por desespero. Não é porque quer matar a criança, o filho, não. É porque, meu Deus, estou grávida, o que meu pai vai dizer? Minha mãe vai dizer? Aí vai lá, aborta. Né? É no momento do desespero, deixa essa criança nascer. Né? Deus dá, Deus cria. Deus é pai, não é carrasco. A gente tem que ter calma. Entendeu? Muito bem. Eu conheci... Vou contar um caso para vocês vão ficar meio assustados. Mas existe na minha cidade uma senhora chamada Dona Maria Guatura. Ela tem até uma parente aqui na Canção. Dona Maria Guatura, ela teve 24 filhos com um marido só. E adotou 25. Parece que é para zombar da gente, né? Essa mulher está com 92 anos em Lorena aqui. Um dia eu pedi para o jornalista da Canção Nova ir lá fazer uma matéria com ela. Quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, um dia eu encontrei com o marido dela, que o marido dela vendia tijolo, eles faziam tijolo na beirada do Rio Paraíba, e vivia disso. Eu dizia, o apelido dele era Baracho. O Baracho, o que você dá para os seus filhos? Arroz, feijão e peixe. Eu ponho a criançada para pescar lá, eu defendo o arroz e o feijão, o óleo, né? Mas 24, não, na época ele tinha só 8. E ele falou assim, sabe, quando nasceu o meu 8º filho, eu estava tão mal de vida, que no dia que eu fui batizar a criança, o padrinho falou para mim assim, ô Baracho, deixa eu levar ele para eu criar, depois eu te devolvo, você está aí apertado. Ele disse, não, Deus dá, Deus cria, o problema é dele. E o homem teve 24 filhos. E está todo aí. Todos eles, não tem bandido, não tem marginal. Um dia eu estava em São Paulo, peguei o cometa para vir para a minha cidade em Lorena. Quando eu entreguei o bilhete para o motorista na porta, assim, eu vi escrito Guatura. Eu falei, você que número que é? Ele falou, eu sou o 17. eu conheço.
Disse, professor, é uma alegria levar o senhor no meu ônibus para Lorena. Eu falei, tá bom, agora eu quero saber que número que é você. Eu sou o 17. Tem motorista de ônibus, tem bombeiro de posto de gasolina, tem, sabe, está tudo ali. O que eu quero dizer com isso? A igreja não quer que você tenha 24 filhos, não. É muita cama, né, para arrumar, é muito lençol para lavar. Né? Mas a igreja quer que a gente tenha os filhos que puder criar. É a paternidade responsável. O que a igreja quer dizer para nós, gente, é o seguinte: a vida é o maior valor que existe na história. Não tem nada mais importante que nós possamos fazer do que gerar uma vida. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Essa câmera que está me filmando aqui não é imagem e semelhança, essa câmera vai acabar. Os aviões vão acabar. Os navios vão parar de singrar os horizontes, os carros vão parar. Mas uma vida humana nunca mais vai acabar, porque a imagem de Deus é imortal. É isso que eles querem que a gente pense. Por isso que o salmista 126 diz assim, o filho é uma bênção de Deus. Entenderam? Não sei por que eu estou falando tudo isso, né? Eu acho que eu fugi da pergunta um pouco, mas vamos lá. Outro não identificado. Esse não identificado é assim, a pessoa pede para não colocar o nome dela, a gente não põe, certo? Pode uma pessoa sem participação e sem ser batizada na igreja católica e até protestante, batizar uma criança na igreja católica? Eu estou entendendo batizar no sentido de ser padrinho. Olha, eu vou ler, cadê o Código de Direito Canônico? Está aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o documento que rege a vida da igreja. O que o Código diz? Quem é que pode ser padrinho de batismo ou de crisma? Casamento não tem padrinho, viu? Casamento tem testemunha. E só precisa de 2. O pessoal bota 10 padrinhos de um lado, 10 do outro, eu acho que para ganhar presente. Tiago? Mas a igreja existe 2 para assinar lá, diz, ó, realmente esses 2 estão casados, eu sou testemunho que eles casaram. É só para isso. Agora, padrinho é batismo e crisma. Agora, o que precisa? Então, eu vou ler aqui o que está no cânon, é você que vai dar um close aqui, ó, cânon 874. São 3 coisas aqui. Terceiro item, seja católico, ali falando que é protestante, então já não pode. Seja católico, confirmado, quer dizer, batizado e crismado. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ou seja, fez primeira comunhão, tá certo? E leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Qual é o encargo que vai assumir? Educar o afilhado na fé. Então tem que estar vivendo de acordo com a fé. Tem que ser exemplo. Entendeu? Então, para ser padrinho de crisma ou tem que ser católico, batizado, crismado, primeira Eucaristia, vivendo de acordo com a fé católica e ser um exemplo para o afilhado. Está no Código de Direito Canônico da Igreja, aprovado pelo Papa João Paulo II. Sabe, eu gosto assim, gente, como diz o caipira, mata a cobra e mostra o pau. Porque aí ninguém vai dizer que eu estou falando da minha cabeça, que eu estou falando coisa errada. Está escrito. Gaudete de Souza, uma amiga disse que o purgatório não tem fundamento bíblico. Como mostrar para ela que sim? Olha, veja que coisa. A igreja fala que o purgatório tem fundamento bíblico. Aí vem uma pessoa e fala que não tem. Será que eu sei mais do que a igreja? Jesus disse para a igreja na Santa Ceia, os apóstolos, eu ainda tenho muita coisa para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. João 16, 12. Mas, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Promessa do Cristo. O Espírito Santo ia ensinar a igreja no futuro, até hoje, toda a verdade. Aí a igreja fala que o purgatório tem base bíblica, inspirada pelo Espírito Santo. Aí vem uma pessoa e fala, não tem base bíblica. Com quem que eu vou ficar? Vou ficar com a igreja ou vou ficar com uma pessoa que fala... Então eu quero mostrar um livro aqui, daqui ó. O purgatório, o que a igreja ensina, é o subtítulo. Aqui eu tenho um capítulo, onde eu coloco 6 passagens bíblicas
que falam do purgatório. O purgatório na Bíblia. Rapidamente eu vou dizer quais são essas passagens. Não vou desdobrar por causa do tempo. Ó, se você pegar Mateus 12:31, é uma passagem que embasa o purgatório. Outra passagem bíblica, 2 Macabeus 12:39 a 45. Aquele episódio de Judas Macabeus, né? Que os judeus morreram na batalha contra os pagãos. Judas Macabeu percebeu que eles morreram porque estavam usando um amuleto. O que Judas fez? Fez uma coleta, mandou para Jerusalém para que aqueles que morressem fossem perdoados por Deus. Perdão depois da morte, isso é purgatório. 2 Macabeus 39, 45. Depois tem outra passagem aqui, 1 Coríntios 3:10. São Paulo fala aqueles que se salvam como que passando pelo fogo. Que fogo é esse? Depois, tem aqui ainda uma outra passagem, Marcos 3:29. Lucas 12, 58 e 59, tá? 1 Pedro 3:18, está cheio de passagens bíblicas que a igreja entendeu o purgatório. Aí vem um sujeito que não sabe nada de teologia e diz assim, não tem base bíblica no purgatório. Muito bem. É como se você que não sabe nada de medicina, chegasse para um médico e dissesse assim, carinha, você não sabe nada de medicina. Entenderam, gente? Quer dizer, o pessoal brinca com a religião como se religião não fosse coisa séria, como se não existisse uma faculdade de teologia, como se não existisse um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, um Santo Alberto Magno, esses gigantes que ensinaram tudo para nós. A igreja diz, mas eu não concordo. Quem é você? Você fez teologia? Você fez mestrado nisso? Você sabe o que é escatologia, pneumatologia, cristologia, mariologia? Você sabe tudo isso? Quer dizer, é arrogância, prepotência, autossuficiência. Gente, a gente tem que ser humilde. O médico é médico. Eu sou físico e matemático. Fiz doutorado em física. Eu nunca vou desafiar um médico. Eu nunca vou desafiar um engenheiro eletricista, porque eu não estudei isso daí. Estudei um pouco, mas não a especialidade, sabe? Mas na religião parece que todo mundo é doutor. É que nem futebol. Eu tenho a melhor classificação para o time do Brasil, não é assim? Cada um faz... Vamos ser mais humilde, né? Vamos baixar a cabeça um pouco, né? Solta aí. Acabou? Acabou o tempo. Eu fico falando aqui, esqueço do relógio. Muito obrigado a vocês que vieram participar, vocês de casa. Amanhã tem Escola da Fé. Estamos estudando sobre a igreja, né? Eu quero falar uma coisa bonita amanhã. A vocação da igreja. A vocação da igreja é a santidade. Já falei da missão, que é evangelizar. Agora a vocação, amanhã, 21 horas. Se vocês estiverem por aqui em Cachoeira ainda, quiserem vir participar, 9 horas da noite, estaremos aqui nesse mesmo estúdio, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.